Forças Armadas. A partir dali, iniciou-se um processo de infiltração no seio das Forças Armadas venezuelanas. Daí surgiu Hugo Chávez. Esse é o surgimento dele. Chávez, em 1992, tenta um golpe de Estado. Covardemente ataca a residência do então presidente Carlos Andrés Pérez, onde estava a família dele. Ataca o Palácio Governamental, ataca uma base aérea que existe lá no centro de Caracas. Mal sucedido, é preso. No momento de sua prisão, o general encarregado de fazer isso era comprometido com esse processo e permite que Chávez, em cadeia nacional de televisão, faça um discurso de 5 minutos, que ficou conhecido como Por a Hora, Por Agora. E ali ele se torna um ícone. Por quê? Naquele país existe todo aquele imaginário, aquela simbologia sobre a figura de Simão Bolívar. E Chávez procurou reencarnar isso no imaginário popular. Em 94, ele é anistiado. Se junta a ele um argentino chamado Norberto Cerezo, que lhe cria uma doutrina amparada no tripé: exército, caudilho e povo. O exército como força de sustentação, o caudilho, Chávez, como pai da nação, e o povo sendo abastecido de forma assistencial pelos abundantes recursos do petróleo. Eleito em 98, procura colocar isso tudo em funcionamento. Deu no que deu: pobreza total do país, desmantelamento do sistema econômico venezuelano e êxodo, diáspora dos nossos irmãos. Os mais abastados foram para a Europa e para os Estados Unidos. Os demais, classe média, para os países de língua hispânica. E os mais pobres confluem para a nossa fronteira em Roraima, e nós temos que acolhê-los. Essa é a realidade. Mas o que eu quero dizer aqui? Nós jamais seremos uma Venezuela, por uma razão muito simples: as nossas Forças Armadas não serão cooptadas. Tenho toda a tranquilidade para isso, toda a tranquilidade. E o nosso Brasil ocupa a porção centro-leste da América do Sul, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 7.500 quilômetros de costa, quase 16 mil quilômetros de fronteira com 9 países diferentes. E aí eu destaco essa questão da fronteira, né? Tão comentada, tão discursada. É importante que se entenda isso. Fronteira tem dois lados. Nós temos o nosso e existem os nossos vizinhos. Para controlarmos isso, é necessário um esforço conjunto. Não adianta única e exclusivamente ações unilaterais. Então é óbvio que no futuro próximo, a nossa diplomacia terá que ser mais eficiente e eficaz ao lidar com a nossa vizinhança. Conversar para que eles também ajam no sentido de coibir os ilícitos que vêm de lá para cá e os que vão daqui para lá. Um exemplo clássico é o roubo de carro. Saem daqui do Brasil e são legalizados do outro lado da fronteira. Não podemos aceitar isso. Também eu destaco que os Estados Unidos, ele faz fronteira com 2 países só. O Canadá ao norte, não é nenhum problema, tranquilidade total, e ao sul o México. A fronteira de torno de 2.500, 2.600 quilômetros, é um pouquinho maior da que eu guarneci durante 2 anos, lá no noroeste do Amazonas, com a Colômbia e a própria Venezuela. Tem dificuldade de controlar aquilo, muita dificuldade. Mas existem instrumentos que eles usam lá e que nós teremos que usar aqui, instrumentos tecnológicos. Quem procurar entrar nos Estados Unidos por carro, ali por El Paso, para chegar no Texas, né, vai chegar numa estrada obviamente mais larga do que as nossas, e vai se defrontar com 30 cabines, como se fossem cabines de pedágio. Cada cabine daquelas possui um scanner de alta intensidade, que vai rapidamente passar aquele carro. O carro está passando e está sendo escaneado. Se houver algum problema, 20, 30 quilômetros adentro, ele vai ser parado, e aí vai ser devidamente fiscalizado. Então nós temos que investir em tecnologia nas nossas fronteiras,
principalmente aqui no nosso caso específico do Paraná, na região de Foz do Iguaçu. Se não fizermos isso, vamos continuar enxugando gelo. Então, tendo tocado nessa questão da fronteira, nessa posição geoestratégica do Brasil, essa nossa imensa capacidade, e nós temos dificuldade para transformar isso em poder. Vivemos essa crise, é uma crise de 3 vertentes, ela é política e policial. Tal o número de representantes do segmento político que ou estão presos, ou estão respondendo a processo, ou ainda irão responder a processo. Não está escapando ninguém, né? Se lembrarmos daquela música antiga, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão, né? Isso aí é um velho ditado que nós temos, né? Então nós temos que mudar o nosso sistema. Isso está baseado muito no quê? No nosso sistema partidário, que é caótico, né? Muitos partidos que terminam por não representar fielmente o pensamento do eleitor. Acabamos por ter dificuldade em nos identificar com qual ideologia ou qual pensamento aquele partido está ligado. Nós tínhamos uma cláusula de barreira prevista pela Constituição de 88, que se tivesse em vigor, nós teríamos hoje em torno de 9 partidos. Já seria muito? Poderia ser, mas eu sei que nós teríamos mais facilidade na seleção daqueles que iriam nos representar. Voltamos agora a instalar uma cláusula de barreira muito tímida. A anterior tinha sido derrubada pelo STF sob o argumento que era antidemocrática e que não permitia a livre associação. É aquela teoria do argumento, né? A gente sabe disso. Então temos que mudar isso. E temos que mudar o sistema de voto proporcional. Hoje nós votamos em A e elegemos C. Dos 513 deputados que temos na Câmara Federal, apenas 36 foram eleitos diretamente. O resto entra naquilo que nós podemos denominar do voto tiririca, né? Recebe uma quantidade enorme e arrasta com ele outros companheiros da mesma legenda. Na minha visão, isso é a minha visão, nós temos que partir para um voto distrital. Divide-se o Estado, aqui o Paraná tem X deputados, teremos X distritos. E em cada distrito concorre um representante de cada partido. Simplifica a eleição, barateia o processo eleitoral e, o principal, aproxima o eleito do seu eleitorado. Fica mais fácil de cobrarmos daquele a quem nós colocamos lá na Câmara Federal. Então essa é o primeiro passo da reforma política que nós precisamos tentar implementar no nosso país, para solucionar a crise política. A crise psicossocial é uma crise de valores. A sociedade, na sua célula principal, que é a família, ela foi atacada. A família passa a perder valor. E onde ela é mais atacada? Principalmente naqueles segmentos mais carentes da nossa população, resultando naquele grande número de excluídos que nós temos. Excluídos por quê? Porque o Estado não chega a eles. O Estado não lhes fornece energia, o Estado não lhes fornece água, o Estado não lhes concede rede de esgoto, o Estado não lhes dá segurança. Isso termina por ficar na mão das narco-quadrilhas que hoje atuam dentro do nosso território. Temos que chegar nessa população. É uma população onde tem mãe e avó. O pai já morreu muitas vezes, ou está preso, o avô na mesma situação, ou então jamais conheceram quem eram essas pessoas. Então esse é o grande trabalho social que os governos em todos os níveis têm que realizar. E se nós não fizermos isso, nós perderemos imensa parcela da nossa população. E essa crise de valores, nós temos que colocar um aperto, né, de qualidades que tem que ser repetida o tempo todo. Verdade, não mentir. Honestidade, não roubar. Lealdade, ser leal à nossa família, ser leal à nossa vizinhança, ser leal aos nossos amigos. E responsabilidade, assumir os nossos atos, fazer aquilo que é certo, porque nós sabemos o que é certo. Se todos nós, brasileiros e brasileiras, assim procedermos, nós teremos um país de grandeza, o país da ética,
que todos sonhamos e queremos viver. Somos assolados hoje pela essa crise da segurança pública. A polícia vive um mundo muito difícil. Se a polícia atua contra essas narcoquadrilhas que aí estão em força, ela é criticada por aqueles representantes dos direitos humanos que se esquecem que direitos humanos têm que ser para os humanos direitos e não para marginais. Se a polícia cruza os braços, nós, sociedade, reclamamos, nós precisamos dela. Então, precisamos mudar isso aí. Onde o governo federal pode atuar? Na centralização do planejamento, um planejamento baseado em evidências. E o que vem a ser isso? Vamos dizer aqui que a Polícia do Paraná tem uma metodologia que diminuiu o roubo a pedestre. A de São Paulo tem outra que diminuiu o roubo de carga. A de Pernambuco tem outra que diminuiu o furto de carros. Nós temos que integrar isso e trabalhar na área de inteligência. A inteligência policial, que é totalmente diferente da inteligência de Estado. Colocar os nossos policiais em escolas de inteligência, nós só temos 2 hoje no Brasil, que unifique a formação e investir fortemente no aparato tecnológico. E com isso, conseguiremos restringir os confrontos de rua que tantas vítimas causam e chegam aí aos 60 mil assassinatos por ano no nosso país. E tributa especificamente 90% dos mortos são homens e homens jovens, e principalmente homens de cor. Então nós temos que acabar com isso aí, não podemos continuar a perder a nossa juventude dessa forma. Então a segurança pública tem que ser tratada dessa forma. E a crise econômica? Essa nossa crise econômica, ela tem nome e número. Ela começa com a nossa Constituição. Uma Constituição é algo de princípios e valores. Ela tem que ser pequena, porque princípios e valores são o quê? Imutáveis no tempo. Nós não vamos mudar como nação, não vamos mudar a nossa valoração. Mas, infelizmente, naquele momento, se inseriu tudo que era possível dentro da Constituição. E tudo virou o quê? Matéria constitucional. E ao virar matéria constitucional, a última instância é aonde? No STF. O que leva um ministro daquela corte julgar em torno de 7 mil casos por ano. É muita coisa, minha gente. Muita coisa mesmo. Então, a partir dessa Constituição, surgiram inúmeras despesas. Mas, de onde sairiam as receitas? Na ocasião, o presidente era o Sarney, que disse o quê? O país vai ficar inviável. A conta está chegando, está caindo no nosso colo. Chegou o momento que nós temos que tomar uma decisão a esse respeito. Tivemos a hiperinflação, que todos lembram dela. Talvez os mais jovens tenham esquecido, mas nós já vivemos um pouco mais. Lembramos que o Sarney, quando passou o governo, a inflação era 90%. Garotada, não era ao ano não, hein? Era ao mês, 90% ao mês. Se pegar um contra-cheque naquela época, o camarada ganhava milhões. Só que a moeda não valia nada, né? O salário continuava pequenininho. Veio o Plano Real, nos deu uma moeda estável. Há 24 anos que nós sabemos que é ter uma moeda. Temos orgulho dela. E o ajuste fiscal, feito com base nas privatizações, no equilíbrio da receita e despesa, e num tripé macroeconômico representado pela taxa de juros, a meta de inflação e o câmbio flutuante. Muito bem. Entrou o primeiro governo do Lula. Naquele momento surfávamos na onda das commodities e o ministro era o Palocci. Podemos chamar o Palocci de um Adhemar de Barros no tempo moderno, né? Rouba, mas faz, né? É uma grande realidade. Ele manteve o tripé macroeconômico. Mas vamos lembrar que já naquele momento surgiu o escândalo do mensalão. Já apareceu a compra do legislativo como meta de eternização do poder daquele grupo político. Ingenuamente se pensou que não, o cara vai ser batido na eleição por causa do mensalão. O povo não tem grande memória para isso.
Naquele momento viajava-se para o exterior, fazia-se compras de carros, geladeiras e outras coisas mais. O boom econômico era ótimo. Ele foi reeleito. E ao ser reeleito, disse assim: bom, agora vamos colocar em voga aquilo que é realmente o projeto do partido. E iniciou a desconstrução de toda essa política macroeconômica, reforçada pelo governo da dona Dilma, que instituiu a palavra de ordem: gasto é vida. É uma visão primária da economia, né? Qual era a visão? Não, eu dou dinheiro para todo mundo, o camarada vai comprar, ele compra, a economia gira e todo mundo vive feliz para sempre. Esquece ela, obviamente, né? Porque ela não gastava do salário dela, ela tinha um cartão corporativo, né? Que a gente tem um limite de endividamento, todos nós temos, né? Muitas vezes a gente vai fazer uma comprinha aqui, 10 prestações de R$200, outra lá, 5 prestações de R$300, quando a gente olha, está com o salário comprometido. E foi o que ocorreu. E aí a roda da economia desandou. Tentou interferir, né? Reduzindo os juros na marra, tentando manter a inflação também na marra, manteve o dólar baixo, né? Ampliou a política de desonerações, que hoje chega a 190 bilhões de reais de impostos não pagos, e aumentou a dívida. Começamos a entrar no vermelho, né? Hoje a gente paga 400 bilhões de reais por ano só do juro da nossa dívida. Não estamos amortizando o principal, estamos só pagando o juro. Para que as senhoras e senhores tenham ideia do que são 400 bilhões, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos promoveram um plano para a reconstrução da Europa, o Plano Marshall. O dinheiro de hoje ele vale 100 bilhões de dólares. A dólar de hoje, 100 bilhões de dólares vale 400 bilhões de reais. Nós, eu, senhoras, senhores, estamos pagando anualmente um Plano Marshall desjuroso e não temos nada em troca. Estamos há 5 anos no vermelho. 5 anos com déficit de mais de 100 bilhões de reais, 120, 130, a previsão para esse ano é 150, provavelmente vai ser menor, ano que vem continuará no déficit. Essa é a situação, né? Imagine na casa de cada um das senhoras e dos senhores, 5 anos, um cheque especial, um cartão de crédito estourado, etc. e tal. É de enlouquecer qualquer um. É a situação que o nosso país vive em termos econômicos. O que tentou o atual governo? Limitar o crescimento orçamentário e passou aquela emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto de gastos. Como é que é isso aí? O orçamento de 2019, ele é o orçamento de 2018, reajustado pela inflação medida de julho de 17 a junho desse ano. Então, um exemplo aqui clássico: o orçamento é uma pizza. Ele vai aumentar 4,5%. Uma pizza cresce, né, homogeneamente 4,5%. Mas dentro da pizza tem várias fatias. Tem a fatia da saúde, a fatia da educação, a fatia da defesa, a fatia do pagamento pessoal, a fatia da previdência. O que ocorre? Por determinação constitucional, tem salário que sobe todo ano. Aqueles que ainda têm a gratificação de tempo de serviço, é 1% que pinga todo ano. Tem os benefícios previdenciários. Então o que vai acontecer? Essa fatia aumenta mais. Se ela aumenta mais, o que acontece com as outras? Tem que diminuir. Então vai faltar recurso na educação, na saúde, na defesa, etc. e tal. Essa é a realidade. E aí eu sempre gosto de lembrar do Roberto Campos nesse pacote todo. O Roberto Campos dizia que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que, infelizmente, a inteligência é limitada, né? É um problema isso. Então, senhoras e senhores, nós temos que buscar solução para a nossa crise. A crise política é a reforma política. A crise de valores, como é que nós vamos solucionar isso? Temos que educar os brasileiros para a cidadania. Não há como fugir disso. Hoje, o maior gasto de educação é com o ensino superior. E o ensino infantil, fundamental, básico, ele acaba caindo num segundo plano, até porque ele é responsabilidade do município e fica para trás.
Nós temos que inverter essa equação. Temos que valorizar a profissão de professor. Tão valorizar. A minha mãe era professora.